Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma ideia assim bem forte que apareceu num material que analisamos. A ideia é que o cooperativismo mineral pode ser uma chave estratégica para o futuro do Brasil. Sabe, uma fonte que a gente leu foca muito nisso. E a base para isso tudo é algo que, bom, a gente já percebe por aí. Nossa tecnologia depende cada vez mais de minerais. É só pensar, né? Transição energética, os carros elétricos, inteligência artificial, conectividade 5G. Tudo isso precisa de quê? Lítio, cobalto, nióbio, terras raras, ouro. E o texto diz que o Brasil, olha só, tem isso de sobra. Seria quase um passaporte para o século XXI. Mas, claro, ter o recurso é só o começo da história, né? Exatamente. Ter o passaporte não garante a viagem, como você disse. A questão crucial que esse material levanta é como, né? Como a gente vai usar essa riqueza toda? Principalmente evitando os erros do passado. O texto é bem claro nisso. Fala da exploração predatória, sabe? Aquela que deixa um rastro de destruição ambiental, social e também daquela concentração absurda de renda, que não beneficia em nada as comunidades locais. Pois é. E qual seria então a alternativa que o texto propõe para a gente não repetir esses erros? Bom, aí entra o ponto central, o modelo cooperativo. O texto coloca isso quase como uma resposta constitucional, uma forma de garantir que essa riqueza mineral cumpra a função social dela. A ideia, basicamente, é que através dos pequenos e médios mineradores organizados, principalmente os garimpeiros, que o texto destaca bastante, que essa exploração gere desenvolvimento local, sabe? Distribua a renda, permita que as pessoas fiquem nas suas regiões com dignidade. A fonte chega a chamar esses grupos, os garimpeiros organizados em cooperativas, de vanguarda da solução sustentável. É forte isso. É interessante mesmo essa visão dos garimpeiros como vanguarda, mas geralmente quando a gente pensa em mineração, vem a imagem de, sei lá, leis super complexas, grandes empresas, estruturas enormes. Pois é, e aqui vem talvez o ponto mais, assim, contraintuitivo e forte do argumento todo. Segundo o texto, a gente não precisaria inventar moda, sabe? Criar leis novas e complicadas. A ferramenta principal, ela já existe. Tá lá, na nossa Constituição Federal. É mesmo? E que ferramenta seria essa? Qual o artigo? É o artigo 174. O material interpreta ele de uma forma bem direta, um mandamento claro mesmo. O Estado não só pode, como deve apoiar e estimular o cooperativismo. E não só o cooperativismo em geral, mas outras formas de associativismo também. E olha que interessante, ele diz que deve favorecer especificamente a atividade garimpeira, mas com uma condição, né? Desde que organizado em cooperativas. Há uma ênfase muito grande nisso, sabe? No reconhecimento do papel do garimpeiro e da importância da sua organização coletiva. Entendi. Apoiar e estimular. Mas assim, na prática, né? O que isso significaria para uma cooperativa mineral, talvez lá numa região mais afastada? O que o texto sugere que esse apoio seria? Olha, significaria ir muito além do discurso, né? Seria, por exemplo, remover os entraves burocráticos. Hoje a burocracia sufoca a pequena mineração organizada. Também garantir segurança jurídica, regras claras, estáveis, para que eles possam operar, possam investir sem medo. Oferecer fomento técnico, que é basicamente dar acesso a conhecimento, a tecnologia, para minerar melhor, com mais segurança ambiental e para os trabalhadores. E um ponto, assim, crucial, aplicar um tratamento tributário justo, diferenciado como a própria Constituição prevê. Impostos que incentivem, sabe? Que reconheçam o valor social dessas cooperativas, não que as penalizem. É. Se a gente conecta isso tudo, a visão que o texto passa de um Estado que age como parceiro estratégico, não como um tutor, nem como um obstáculo, entende? Um Estado que cria as condições para que a força produtiva dessas comunidades, desses garimpeiros em cooperativas, possa florescer de verdade. E aí sim transformar um recurso mineral em riqueza local e, claro, nacional. Seria só das grandes máquinas ou do capital estrangeiro, mas do próprio povo organizado. E o cooperativismo seria o jeito de canalizar isso. Exatamente. Precisamente isso. O texto vê o cooperativismo como a expressão econômica e social dessa força popular. Porque
ele organiza o quê? O conhecimento local, que muitas vezes é gigantesco, né? O espírito empreendedor que existe nessas comunidades, a capacidade de trabalhar junto. É quase como dizer que as reservas minerais, especialmente as reservas garimpeiras, elas encontram seu melhor destino social quando estão nas mãos dos próprios garimpeiros, desde que organizados e devidamente apoiados. Entendi, faz sentido. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? Que essa organização do povo, via cooperativas minerais, com o apoio do Estado, como manda a Constituição, esse seria o caminho proposto para a gente transformar, sei lá, pedra bruta em desenvolvimento de verdade. Desenvolvimento humano, tecnológico e sustentável para o Brasil. É essa a visão. Exato. Um futuro mineral que é construído de baixo para cima, sabe? Com o protagonismo das comunidades locais organizadas, transformando o potencial que está lá no subsolo em prosperidade real, palpável e bem distribuída. Bom, resumindo então a perspectiva desse material que a gente analisou. O futuro mineral promissor do Brasil não estaria só nas mãos das gigantes da mineração, mas sim na capacidade de organização e no trabalho do povo, especialmente dos garimpeiros em cooperativas. Isso, claro, se o artigo 174 da Constituição fosse levado a sério como política de Estado. Pois é, e isso, acho, nos deixa com uma questão importante para refletir, né? Uma questão que o próprio material inspira. Qual seria o real impacto transformador, assim, no desenvolvimento regional, no desenvolvimento nacional, se esse modelo cooperativo mineral, baseado no artigo 174, fosse de fato implementado como uma política estratégica, reconhecendo e fortalecendo mesmo o papel central dos garimpeiros organizados nesse processo todo? Fica aí a reflexão, né? Sobre esse potencial que talvez a gente esteja subutilizando.